Para Brasília agora, o presidente Lula embarca no domingo para a África, mas ele tem pendências para resolver antes de viajar. Repórter Luciana Verdolim, inclusive a reforma ministerial, né? Na pauta do dia, ele tem alguns nomes para decidir. Luciana, bem-vinda. Olha, Thiago, é uma novela, né, que a gente tá doida que chega ao fim. Vale ressaltar que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele disse, inclusive, que a avaliação aqui dentro do Palácio do Planalto é de que as negociações estariam próximas do fim. O objetivo é tentar finalizar a reforma ministerial ainda essa semana, mas o presidente Lula já vem dizendo há quase um mês que está querendo finalizar as alterações aqui dentro da esplanada dos ministérios. O fato é o seguinte: o governo precisa do apoio do Centrão, sabe, no entanto, que não vai ter fidelidade total na votação lá no Congresso Nacional, mas quer o apoio dos partidos para tentar garantir a votação das medidas econômicas, leia-se aí principalmente a votação do arcabouço fiscal, que está aí em banho-maria. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, disse que só vai colocar a proposta em plenário quando tiver acordo entre as lideranças. E sem as mudanças ministeriais prometidas pelo presidente Lula, está cada vez mais difícil chegar a esse acordo. O que a gente sabe, o que a gente está dizendo já tem dias? Os deputados André Fufuca e Silvio Costa devem ser ministros aqui da administração federal, do PP e republicanos. Só falta definir quais pastas eles irão ocupar. Dentro das legendas já começa a ficar até aquela indefinição, se vai ter mesmo apoio, se vai ter mesmo espaço dentro da administração federal. Por isso, o presidente Lula tem sido alertado de que não dá para ficar adiando indefinidamente essa reforma ministerial, sob o risco da situação lá no Congresso ficar pior do que estava antes do recesso. Por isso, a avaliação é de que a gente deve ter uma definição antes da viagem do Lula para o BRICS. Pois é, e sobre essa viagem à África, em relação aos BRICS, qual pode ser o foco dessa discussão nesse momento, Luciana? Olha, o Ministério das Relações Exteriores disse o seguinte, que durante a reunião, o presidente fica dois dias, lá na África do Sul, é a reunião dos BRICS, dos gigantes em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Alguns temas vão ser prioritários. A questão da entrada, tem vários países querendo entrar nesse bloco econômico. O Brasil tem defendido, por exemplo, a entrada de países como Argentina, Emirados Árabes, Arábia Saudita no grupo. A Venezuela anunciou formalmente que vai pedir a entrada nos BRICS. Tem a questão envolvendo a adoção de uma moeda única para o grupo em negociações bilaterais, e o próprio presidente Lula já avisou que quer discutir também a questão do conflito, da guerra, da Rússia com a Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não vai presencialmente, vai participar de forma virtual do encontro. O embaixador Eduardo Saboia, que é secretário da Ásia e África e Pacífico, melhor dizendo, faz questão de ressaltar que todas essas questões serão discutidas. A questão da guerra, do conflito armado lá da Rússia e da Ucrânia deverá ser tema dessas discussões entre os presidentes, mas que dificilmente a questão vai ser abordada de forma muito rigorosa no documento final que os presidentes vão divulgar ao final do encontro. Mas as conversas deverão evoluir. A gente tem, inclusive, a declaração do embaixador. Eu acho que a gente tem que diferenciar o que é discutido entre os líderes e o que ficará na declaração. Eu acho que certamente o que é conversado entre os líderes será, sobretudo no retiro, será muito mais rico do que o que ficará na declaração. Por que isso? Porque a declaração ela resguarda as posições dos países, que nós sabemos que elas são um pouco diferentes. O Brasil tem em algumas resoluções, votou de forma diferente dos outros BRICS, e isso estará resguardado na declaração. Mas a oportunidade de conversa, isso certamente ocorrerá, embora não esteja, provavelmente não ficará refletido com o detalhe na declaração.
Além de África do Sul, o presidente ainda visita Angola e São Tomé e Príncipe. Deve ficar toda semana que vem fora aqui do Brasil. Por isso, tem sido pressionado a anunciar logo a reforma ministerial. É isso, estaremos acompanhando. Quem sabe nos próximos dias, aliás, até sexta-feira, alguma decisão precisa ser tomada. Até amanhã. Luciana Verdolim, você volta daqui a pouco. O giro com os nossos comentaristas. Amanda Klein, a possibilidade em relação ao arcabouço fiscal, né? Talvez a votação na terça-feira, segunda-feira, a reunião dos líderes. Uma reunião que foi adiada da segunda-feira dessa semana para a próxima. Será que a reforma ministerial sai até amanhã? Microfone, Amanda, por favor. Perdão, pronto, agora sim. Voltei. Desculpa, estava apurando aqui, falando que ontem à noite teve um encontro do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Está todo mundo ainda muito fechado sobre esse encontro, mas é óbvio que se trata da reforma ministerial. É um encontro que já está para sair faz tempo e ele sempre sai um pouco às escondidas e tarde da noite. Ontem, pelo que tudo indica, foi Lula que foi até a residência oficial de Arthur Lira. É a política. O Lira se fortaleceu nos últimos dias, por quê? Primeiro porque o ministro Gilmar Mendes decidiu que aquela investigação sobre os kits robóticas em Alagoas, que envolviam assessores próximos a Lira, estava derrubada. Ele derrubou aquela investigação. Segundo, mandou aquilo, disse que aquilo deveria ter acontecido numa corte superior, porque ele tem foro privilegiado. Segundo, por causa das declarações consideradas desastradas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que a Câmara tinha muito poder e que a Câmara não podia humilhar o Senado e o Poder Executivo. Isso pegou muito mal, não só para o presidente Arthur Lira, mas eu tenho conversado com líderes da Câmara e com outras pessoas próximas nos últimos dias. Isso foi muito comentado na reunião que teve na terça-feira. Inclusive, seria uma reunião segunda-feira à noite, foi uma reunião de líderes na casa do Arthur Lira, foi adiada para terça-feira e justamente por isso eles resolveram empurrar com a barriga a votação do arcabouço fiscal num recado claro a Haddad, e tem outros projetos de interesse do Ministério da Fazenda que foram adiados. Aí ontem o Lula teve esse encontro com Lira, justamente para acertar que pastas ocuparão os ministros, os nomes que já estão definidos, André Fufuca do PP e Silvio Costa Filho do Republicanos. E aí que pastas estão crescendo nesse bolsão de apostas? Fala-se muito agora num remanejamento nas pastas de ciência e tecnologia. Luciana Santos poderia sair, Márcio França do Portos e Aeroportos poderia ir para a pasta de ciência e tecnologia. Essa é uma possibilidade. Veja que é um tabuleiro com várias peças que se movem. Isso vai sair da cabeça do Lula. Então a gente está aqui na especulação, no bolsão de apostas ali do rádio corredor da política do Planalto. Outra hipótese é alguma movimentação, alguma modificação no Ministério do Desenvolvimento Social de Wellington Dias. Ontem Lula teve uma reunião com o ministro, hoje na agenda do Lula aparece novamente o encontro com Wellington Dias às 10h30 da manhã. A primeira agenda é às 9h com Paulo Pimenta, que é o secretário da SECOM, que justamente faz esses comunicados para a imprensa, né, sobre trocas ministeriais. Então está tudo ajeitado. Poderia haver alguma modificação. Bolsa Família, por exemplo, para Rui Costa, da Casa Civil, um ministério um pouco mais esvaziado, passar para o Centrão. A Caixa Econômica Federal também nessa conta deve ir para o PP de Arthur Lira. E, por último, alguma possível criação até de um novo ministério que ainda se aventa, que é o de pequenas e médias empresas, sairia ali do escopo do Ministério de Indústria e Comércio, que fica hoje sob o comando geral do Alckmin, o vice-presidente, e abriria espaço para uma nova pasta. Então, tudo está sobre a mesa, mas as movimentações estão acontecendo fortemente essa semana. Agora, Mota, a Amanda lembrou sobre o mal-estar entre Arthur Lira e Fernando Haddad. Será que esse mal-estar, por mais que Haddad tenha tentado contornar a situação no mesmo dia em que a entrevista veio à tona com essas críticas que ele fez ao Congresso Nacional, especialmente à Câmara dos Deputados, falando de superpoderes que a Câmara teria, você acredita que talvez essa situação toda está pressionando o governo a acelerar ainda mais ou talvez até ampliar essa reforma ministerial? Não, eu acho que essa declaração do Haddad foi um mal-entendido, porque não é possível que ele pense que um Congresso que até agora já teve tantos deputados cassados é realmente superpoderoso. Essa leitura não procede, né? Caçados e investigados. Quantas vezes a Polícia Federal foi no Congresso Nacional? Até na última vez o Pacheco protestou, se eu não me engano. Então eu acho que isso foi uma declaração, para mim, que não tem nenhuma correspondência com a realidade. E o que eu acho pior nessa história
é esse troca-troca de ministérios por votos, por apoio político, que é feito assim na cara de todos, sem nenhuma preocupação de disfarçar o que está acontecendo. Então você tira fulano do Ministério A, bota no Ministério B, não é porque ele é mais qualificado para aquele trabalho, é para abrir espaço, para colocar um outro aliado que provavelmente é tão desqualificado quanto aquele que estava antes ali. Foi para isso que o governo aumentou o número de ministérios para 37 e agora vai aumentar para 39. Quem sabe não chega a 60, 70, 100. Isso é completamente incompatível com as promessas que o governo fazia quando estava em campanha.